Experimento da água no solo, areia movediça. O experimento ele vai se basear na areia movediça, vai ser a representação do que acontece para ela ficar naquele estado. Então, para representar ela, a gente vai utilizar maisena e água. Como a gente pode analisar no vídeo, essa mistura ela é uma suspensão com um sólido, que no caso é o amido de milho, que ele fica disperso em um líquido, que no caso é a água. E essa resistência ao impacto, ela situa-se entre as cadeias de amido de milho, que ele forma uma estrutura semi-rígida. Mas quando a pressão é liberada, o amido de milho ele flui novamente. E isso é similar ao que acontece nas areias movediças, pois as areias movediças elas se formam quando areias finas ou qualquer tipo de solo granulado, ele desprende-se uma das outras e se misturam a uma determinada quantidade de água, e essa água ela geralmente vem do lençol freático, aí fica saturada, que no caso a água preenche os espaços vazios entre os grãos e impede que haja o atrito entre as partículas, e se comporta como um fluido não newtoniano. Quando a água passa pelo solo, temos um fluxo estabelecido, e essa água, de acordo com o fluxo que está estabelecido pelos vazios do solo, acaba tendo forças de percolação que estão atuando lá dentro, ou seja, forças de arraste que estão tentando levar partículas do solo conforme a água vai embora. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como funciona o processo da formação da areia movediça. Quando se tem um fluxo ascendente, ou seja, aquele que é de baixo para cima através dos solos, a água está exercendo uma força que ela está se contrapondo ao próprio peso do solo. Isso é um problema porque faz com que o solo ele perca a resistência, ou seja, as partículas elas vão ficar soltas e não vai ter atrito entre elas e vai deixar assim a resistência baixa e o solo vai perder a capacidade que ele tem de suporte, formando assim o que a gente conhece como areia movediça ou liquefação das areias. O tipo de grão de areia e o peso específico da areia são propícios para que o fenômeno da areia movediça aconteça. Por isso que não vai haver argila movediça. Até porque as argilas possuem consistência, mesmo quando a tensão efetiva é nula. Bom, esse fenômeno está diretamente ligado à permeabilidade do solo e principalmente às forças de percolação. Para que ele ocorra, tem que haver simultaneamente duas coisas. Primeiro é que o fluxo ele tem que ser ascendente, né, ou seja, de baixo para cima, e o gradiente hidráulico dele tem que ser maior ou então igual ao gradiente hidráulico crítico.